A história do Êxodo. Quase todo mundo conhece, não é? Um épico sobre libertação. Mas e se eu te disser que é muito mais do que isso? Que, na verdade, é o padrão, a matriz de toda a história da redenção. Nessa nossa análise, a gente vai ver como cada passo daquela jornada antiga, na verdade, aponta para uma libertação muito, muito maior. Pois é, pensa comigo, e se o Êxodo não for só sobre o que aconteceu lá atrás, mas sobre o que ainda estava para acontecer? E se essa história toda for, na verdade, um protótipo, um modelo vivo de uma salvação muito mais profunda? É exatamente essa questão que a gente vai explorar agora. Então vamos lá. Para a gente entender esse padrão, a gente tem que começar do começo, claro, com o povo de Israel oprimido no Egito. A gente está falando do auge do novo Império Egípcio, uma verdadeira superpotência da época. É nesse cenário de poder e opressão que a nossa história começa a se desenrolar. Bom, depois da geração de José, surge um novo faraó que não tinha a menor ideia da história daquele povo. E com medo do crescimento dos hebreus, ele impõe um sistema de opressão brutal. O povo clama, e a Bíblia nos diz que Deus ouve. Deus se lembra da sua aliança, ele vê o sofrimento e, o mais importante, ele decide intervir. E é aqui que a gente vê a primeira grande conexão. A escravidão física de Israel no Egito é como um espelho da condição humana, a nossa escravidão espiritual ao pecado. A opressão que eles sentiam na pele reflete a opressão que a humanidade sente na alma. Isso mostra a nossa necessidade desesperada por um Redentor. E para colocar esse plano de libertação em prática, Deus levanta duas figuras centrais que se tornam símbolos poderosíssimos da redenção que ainda estava por vir. Um homem, Moisés, e um sacrifício, o Cordeiro da Páscoa. Vamos olhar para Moisés. É impressionante como ele prefigura Cristo em tantos detalhes. Ele foi um profeta, o libertador que peitou o poder opressor. Ele foi o mediador entre Deus e o povo e também o legislador que entregou a lei lá no Sinai. E tem mais, ele abriu mão de uma posição de poder e privilégio no Egito. Isso sua familiar, não é? Aí a gente chega no clímax do juízo de Deus sobre o Egito, a 10ª praga. E aqui a instrução é muito, muito específica. A salvação não viria por mérito nem por força, mas pela fé na provisão de Deus, o sangue de um cordeiro substituto sem nenhum defeito aplicado nas portas. Onde tinha o sangue, o juízo passava por cima. E essa imagem nos joga direto para o cumprimento final desse símbolo. Séculos mais tarde, o apóstolo Paulo não deixa nenhuma dúvida. Ele olha para o Cordeiro da Páscoa e diz: aquele era um prenúncio. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, o sacrifício definitivo que nos livra do juízo. A conexão é direta. Mas olha só, a libertação do Egito não era o destino final. Na verdade, era só o começo de uma longa jornada. O deserto se tornou uma espécie de sala de aula, um lugar de prova e de formação espiritual para aquele povo recém-liberto. A travessia do Mar Vermelho foi uma ruptura total com o passado, sabe? E ali no deserto, Deus ensinou o povo a depender totalmente dele. Ele mandou o maná, o pão que vinha do céu, e fez brotar água da rocha. Cada passo foi pensado para revelar tanto a fidelidade de Deus quanto a incredulidade que estava no coração do povo. E mesmo no meio de todo esse cuidado divino, a gente vê uma falha catastrófica. No exato momento em que Moisés está lá no monte, recebendo a lei de Deus, o povo, impaciente, constrói o seu próprio Deus, um bezerro de ouro. É uma traição profunda, trocar o Deus que os libertou por um ídolo feito por eles mesmos. Esse episódio mostra o quanto eles precisavam de um mediador e de uma graça soberana. E a resposta de Deus a essa traição é uma das revelações mais profundas de quem ele é em toda a Bíblia. Através da intercessão de Moisés, Deus se revela. Ele é misericordioso, perdoador, mas também é perfeitamente justo. É essa tensão entre a graça e a justiça que define a aliança e que aponta para a necessidade de um sacrifício que pudesse satisfazer os dois lados. E tudo isso nos leva ao grande clímax do livro de Êxodo. A redenção não era só para tirar o povo do Egito, mas para que Deus pudesse, enfim, habitar no meio do seu povo. E isso se concretiza nas instruções e na construção do tabernáculo. Exato. Esse versículo aqui resume tudo. A liberdade não era um fim em si mesma. O objetivo final da redenção era a presença de Deus. A liberdade era para um relacionamento, para ter comunhão com Ele. O tabernáculo era a manifestação visível dessa realidade. Era literalmente o coração pulsando no meio do acampamento de Israel. Cada detalhe, cada material, cada ritual, tudo foi projetado com um propósito: ensinar sobre a santidade de Deus e sobre qual era o caminho para se aproximar dele. E cada elemento do tabernáculo era como uma seta, apontando para o futuro.
O altar do sacrifício, a bacia para a purificação e principalmente aquele véu que separava a presença de Deus. Tudo isso encontra seu significado final na obra de Cristo, que nos deu acesso direto a Deus. Então, se a gente precisasse resumir o livro de Êxodo em uma única frase, seria esta: Deus redime um povo para si mesmo com o propósito final de habitar no meio dele. Da escravidão à presença. Essa é a trajetória da redenção. Simples assim. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se o Êxodo é esse grande modelo da vida de fé, com libertação, jornada de santificação e a busca pela presença de Deus, onde será que estamos nessa jornada? Talvez no momento que clama por libertação? Ou atravessando um deserto? Ou já desfrutando da comunhão para a qual fomos libertos? A história do Êxodo, sem dúvida, continua a ecoar.